Bom dia, pessoal. Eu não sei se aconteceu algum problema de acesso, mandei algumas mensagens aí pelo WhatsApp, mas eu vou começar aqui e se vocês forem aparecendo de tempos em tempos aí eu vou estar voltando no chat, mas estou também com o áudio aqui aberto. Se alguém entrar e me chamar, eu vou ter condição de ouvir vocês, ok? Na aula passada, eu passei o texto para vocês e aí tivemos um probleminha aí de ajuste pelo pessoal que está trabalhando de manhã. Então, eu achei muito importante a gente começar essa aula passando uma revisão aí do que a gente viu nas aulas anteriores, ok? Muito bem. Na aula 5, a gente falou sobre o governo e mercado. Começamos a ver, inicialmente, o que é PIB, o Produto Interno Bruto, que é uma medida de tudo aquilo que é produzido num país. E é importante destacar que, em economia, a ideia de riqueza está ligada à produção. Então, um país rico não é um país que tem estoque de petróleo, por exemplo, mas um país que consegue utilizar os seus fatores e gerar produção. Porque, ao gerar produção, todos os proprietários dos fatores de produção, ou seja, os donos de máquinas, os empregados, os donos de imóveis, os consultores, quem presta serviço, todo mundo é remunerado. Então, você tem alguns exemplos de países que têm uma quantidade muito pequena de recursos naturais, mas que têm uma elevada produção. E países que têm uma quantidade grande de recursos naturais, mas que não produzem. Consequentemente, sua riqueza é muito reduzida, ok? Normalmente, o PIB, você faz uma medida de tempo e de espaço. Então, a medida padrão é o valor dos produtos e serviços que foram gerados em uma economia durante um ano e você compara isso sempre com o período anterior. Por isso que a medida mais comum da análise do PIB é o seu comportamento percentual, ok? Vimos também a inflação, que é uma média ponderada da variação dos preços. Por que é uma média ponderada? Porque existem produtos que são mais importantes do que o outro. Então, do que outros. Então, se eu tenho a variação de preços, por exemplo, de perfumes e a variação de preços no arroz, na hora que eu for montar um índice de inflação, ou seja, uma medida da variação de preços da economia, eu não posso considerar esses dois produtos como tendo a mesma importância, ok? Então, aí eu faço no Brasil quem faz isso é o IBGE, realiza esse levantamento e você faz aí o comportamento dos preços. E aí isso é expresso em medida percentual. Quem é mais novo não faz ideia dos danos que a inflação causou no Brasil até 1994. A inflação é, de longe, o processo mais danoso em uma economia. Ela gera uma perda de renda enorme para o trabalhador, a economia fica desorganizada, os investimentos diminuem, então, na maior parte das vezes, uma inflação que se mantém alta durante um tempo, logo depois ela vai gerar problemas de crescimento também, ok? Por isso, o controle da inflação é prioritário na política econômica, como a gente vai ver à frente. E aí, esses dois conceitos, PIB e inflação, eles apresentam um trade-off entre eles. Lembra no conceito de trade-off? É quando eu tenho dois objetivos, que normalmente são dois objetivos positivos, e eu não consigo alcançar esses dois objetivos ao mesmo tempo. Ou seja, para que eu alcance um, eu vou ter que abrir mão do outro.
Então, o que é que acontece? Normalmente, as políticas de combate à inflação causam queda no crescimento econômico, enquanto que medidas que buscam acelerar o crescimento econômico normalmente causam o aumento da inflação. O ideal é que você tivesse condição de controlar a inflação ao mesmo tempo em que você estimulasse o desemprego, até para dizer assim, o ideal seria que você conseguisse estimular o crescimento econômico, o emprego, sem que isso gerasse problemas de inflação. Mas isso raramente acontece, como a gente vai ver para frente, ok? Bom, para tentar resolver esse trade-off e alcançar outros objetivos da política econômica, o governo atua de uma forma muito presente. A gente viu nas nossas aulas iniciais que uma das características da macroeconomia que a diferencia da microeconomia é que você estuda de uma forma bem mais profunda a participação do governo. Então, o governo vai ter políticas. A política monetária, que cuida basicamente da velocidade de circulação de dinheiro e daí taxa de juros, inflação. A política cambial tem a ver, a política fiscal, primeiro, que tem a ver com os gastos e com as receitas do governo, com o orçamento público. A política cambial, que trata da taxa de câmbio, e a política distributiva ou de rendas, que trata aí das ações do governo para diminuir a desigualdade de renda e, em algumas situações, para tentar eliminar a miséria, ok? E um outro conceito que a gente começou a ver e vai continuar avançando é a ideia que no Brasil existe o tripé macroeconômico, ou seja, a partir de 1994, a política econômica brasileira tem se caracterizado pela manutenção do câmbio livre, pela busca da disciplina fiscal, mas no final da disciplina a gente vai ver que não foram todos os governos que trabalharam dessa forma, e buscar manter a inflação sob controle, ok? Esses aí os pontos fundamentais da aula 5. E na semana passada, eu passei para vocês o material a respeito das duas grandes correntes da economia, o liberalismo e o keynesianismo. Então, hoje, quando você vê uma discussão a respeito do tamanho do Estado, qual deve ser o volume de impostos, quais devem ser os serviços que o governo deve prestar, tudo isso tem a ver com essa discussão entre os liberais e os keynesianos, isso de uma forma simplificada. E aí a gente vai ter uma perspectiva histórica para que você possa ter um pouquinho de clareza de como esse processo ele caminhou, ok? Bom, e aí a gente vai voltar no passado. Até aí, mais ou menos, os anos 1600, 1700, você não tinha uma abordagem da economia como ciência, ok? E havia, de uma forma geral, na maioria dos países, uma forte presença do Estado na economia, até porque a maior parte dos países eram governados por reis, por imperadores, então isso fazia com que a autoridade política intervisse muito na economia. E aí você tem um marco em 1776, daquele que é considerado o pai da economia moderna, Adam Smith. Ele publica um livro que ficou conhecido como A Riqueza das Nações. E é importante lembrar o contexto histórico em que esse livro foi escrito. Havia uma grande busca de liberdade de pensamento, de liberdade científica, de liberdade religiosa e, consequentemente, de liberdade política. Então, a ideia dos governantes com poder absoluto estava sendo questionada aí
no mundo todo. Na verdade, na Inglaterra, onde Adam Smith escreve, o poder do rei já havia sido limitado vários séculos antes. E o que Adam Smith propõe, o que ele estabelece nesse seu livro? É de que o melhor caminho para alcançar a riqueza das nações é que houvesse liberdade, liberdade de empreendimentos, ninguém poderia ser proibido de produzir nada, não deveria ser o governo quem determinasse o que as pessoas iriam produzir. E aí ele diz que quando cada indivíduo procurasse o melhor para si, a sociedade como um todo seria beneficiada. E aí ele fala da famosa que conduziria a economia para o melhor uso dos recursos quando houvesse liberdade e os preços, então, fossem os indicadores de quem estaria tendo sucesso ou não. E aí, a partir daí, outros economistas o seguiram, e aí se estabeleceu meio que como consenso de que se os salários fossem deixados livres, não haveria desemprego. A tendência seria que não haveria desemprego. Por quê? Sempre que houvesse muita gente desempregada num determinado setor, a oferta de mão de obra aumentaria, consequentemente, o valor pago pelos salários se reduziria e aí as empresas, então, acabariam contratando mais gente com um salário menor. Eu estou destacando isso porque essa questão do equilíbrio do mercado de trabalho vai ser muito útil para a gente entender um processo que vai acontecer alguns bons anos para frente. E um país que rapidamente absorveu esses conceitos foi a Inglaterra e logo depois os Estados Unidos, que tiveram um enorme crescimento econômico, diferentemente de outros países que tinham uma maior intervenção do Estado. Então, esse desenvolvimento econômico, esse poderio da Inglaterra e dos Estados Unidos fez com que o liberalismo econômico se tornasse praticamente hegemônico como conceito, como abordagem econômica nos séculos que se seguiram, ok? E dentro disso tem uma abordagem do Adam Smith que é fundamental, até para explicar as nações que seriam mais ricas, em que ele aborda a importância da especialização, em que ele diz que, além da liberdade econômica, era preciso que as pessoas, as empresas, elas buscassem se especializar, produzir cada vez melhor os produtos que elas oferecessem e que isso levaria a um aumento de produtividade. E isso realmente aconteceu. Os países com maior desenvolvimento industrial, e aí eu espero que vocês estejam lembrando aí de Fordismo, de Taylorismo e todas essas ideias aí que vão acontecer aí já 100 anos depois, final dos anos 1800, início dos anos 1900, que levaram ao grande aumento da produtividade, consequentemente a melhoria na qualidade de vida. Tudo isso tem suas raízes na abordagem de Adam Smith, ok? Bom, a virada de século, estamos falando aí agora já de mais de 100 anos depois, no final dos anos 1800, início dos anos 1900. Houve uma grande expectativa geral no mundo, estavam acontecendo muitas invenções, muito desenvolvimento, uma geração de riqueza e uma melhoria na qualidade de vida como nunca visto na história da humanidade. Contudo, aí na década, em 1914, você tem a Primeira Guerra Mundial. Ela é chamada de Primeira Guerra Mundial, mas ela foi basicamente uma guerra europeia. Então,
Foi a Europa que perdeu muitas vidas, foi a Europa que teve aí problemas de perda de infraestrutura. E ao final da Primeira Guerra, os Estados Unidos eles fortalecem e consolidam a sua posição como potência hegemônica no mundo. E aí os Estados Unidos, junto com essa hegemonia, junto com o crescimento do mercado interno, eles têm o desenvolvimento do mercado acionário, ok? Então, assim, talvez alguns de vocês que estejam assistindo essa aula não tenham muita clareza do funcionamento do mercado acionário. Então, me permita aqui rapidamente explicar como que a coisa funciona. Basicamente, é uma empresa que, num primeiro momento, necessita ou deseja ter um maior volume de capital, ter um aporte de capital, e ela não quer pegar dinheiro no banco, nem ela quer ter, ou os donos daquela empresa não querem ter outros sócios de maior, digamos assim, volume de poder de decisão. Então, o que é que elas fazem? Elas pegam parte do controle dessa empresa, dividem em várias pequenas partes, várias frações, e cada parte dessa é chamada de uma ação. Então, quando você compra uma ação, na verdade, você está parte de um. Normalmente, você tem aí uma quantidade muito grande de ações sendo negociadas. Então, você tem aí empresas onde hoje o grupo decisório tem 5%, tem 10% das ações e os outros 90%, 95% das ações são pulverizadas aí com tanta gente que o controle fica na mão dessas pessoas, ok? E aí o que acontece? Essas ações, elas geram dividendos, que é a parte do lucro da empresa que é distribuída aos acionistas. E aí, quando uma empresa aumenta o seu lucro, os seus acionistas recebem mais. Então, quando as pessoas acham que uma empresa vai ter um maior lucro no futuro do que no presente, elas vão comprar ações hoje. Se elas acham que o futuro vai ser pior do que o presente, elas vão então vender essas ações. E aí você pode transferir esse entendimento para o mercado acionário de um país. Ou seja, quando as pessoas acham que o futuro de um país vai ser melhor do que o presente, isso significa que as empresas vão ter mais lucro. Consequentemente, seus acionistas terão um volume maior de dividendos. Consequentemente, elas vão comprar ações. Só que muitas vezes o comportamento é irracional. Em alguns momentos da história da humanidade, as ações de uma empresa, elas refletem muito mais o desejo que as pessoas têm em relação a elas do que a realidade dessas empresas, ok? E isso aconteceu nos Estados Unidos. Muita gente começou a investir em ações e aconteceu isso a história registra, de pessoas que pegavam empréstimos nos bancos, colocavam seus imóveis como garantia, isso lá nos Estados Unidos é algo fácil de se fazer, e compravam ações. E aí isso ajudou, a aumentar o valor das ações. O resultado foi que mais pessoas passaram a entrar no mercado acionário, e aí quanto mais gente queria comprar, mais as ações subiam, quem já estava no mercado continuava, isso foi subindo. E aí cria-se aquilo que a economia chama de bolha, que é algo que cresce, às vezes, muito rapidamente e que é muito frágil quando estoura de uma vez. E essa quebra, ela aconteceu em 24 de outubro de 1929. Então, aí no final
dos anos 20, você tem uma queda enorme da Bolsa de Valores, e isso se prolonga durante vários dias, e o problema é que essa quebra não se restringe aos investidores na Bolsa. Muita gente tomou prejuízo, há registros aí de diversas pessoas que se suicidaram, mas o problema é que essa quebra ela se espalhou para toda a economia. Então, você tem, por exemplo, o sujeito que tinha vendido seu imóvel para comprar ações, quando essas ações quebram, quando a bolsa quebra e essas ações passam a não valer praticamente nada, e ele não tem mais ninguém querendo comprar essas ações, ele não tem mais condição de pagar o empréstimo ao banco. Então, o banco vai e toma esse imóvel. Só que, como ninguém tinha mais dinheiro para comprar imóvel, quando o banco oferece essas ações no mercado, esses imóveis, no mercado, ninguém mais quer comprar esses imóveis. Então, as empresas param de vender, há um desemprego generalizado, muitas fazendas, muita gente do setor industrial, do setor agrícola, além do setor industrial, muitas fazendas são vendidas e muita gente perde o emprego. E pode ser que a minha descrição aqui não consiga te relatar exatamente o que aconteceu. E eu acho que a arte nos ajuda muito. Então, tem uma fotografia de uma mãe com seus filhos. Essa talvez seja uma das fotografias mais famosas do mundo. Não vou lembrar agora exatamente a data exata, mas foi aí no meados dos anos 30, tá? Uma senhora que ficou viúva e partiu aí em busca de alguma oportunidade para poder alimentar os seus filhos, e essa fotografia costuma ser apresentada como um retrato da Grande Depressão, ok? E também eu quero trazer uma outra fotografia para nos ajudar a pensar. Essa é uma foto de um restaurante, tá? Aqui em cima, tá? Você vai ver grátis, tá? Café e bolinhos grátis para desempregados. Então, esse é um restaurante, e também aqui sopa de graça. Então, um monte de gente na fila aí para ter acesso a uma refeição, dada a grande quantidade de desempregados que havia. A questão é que esse restaurante, de acordo com as contas de um jornal de Chicago Tribune, ele serviu 120 mil refeições entre 1929 e 1931. Tá? Esse restaurante é do famoso Al Capone, o grande gangster, que exatamente teve o seu auge no período da Grande Depressão, vendendo bebida ilegal. Nesse período dos Estados Unidos também era proibido o consumo de álcool, e ele fez muita grana aí com venda de bebida ilegal e bares clandestinos, essa coisa toda. E esse sujeito, tá, que dizem que era muito violento, que um gangster mesmo, abriu um restaurante que distribuía comida para os desempregados, ok? Bom, esse desemprego continuou elevado nos anos seguintes, e esses danos não se restringiram aos Estados Unidos, eles se espalharam pelo mundo. Então, isso influenciou a crise de café no Brasil, e eu não vou entrar em detalhes aqui, mas um período que o governo tentava queimar café para tentar levantar o preço, e aí, com a grande recessão mundial, os preços do café caem enormemente. Isso acaba contribuindo para um golpe que ocorreu em 1930 e leva Getúlio Vargas ao poder, e aí a oligarquia rural brasileira passa a ser substituída agora por um sujeito ligado ao setor industrial.
E na Alemanha, a grande pobreza misturada à inflação dos anos 30, perdão, dos anos 20, que se seguiu a derrota na Alemanha na Segunda Guerra, e que também a crise se intensifica e que isso cria condições para a ascensão de Hitler na Alemanha. Ok? E aí, as ideias de um sujeito chamado Keynes passam a ocupar uma posição de destaque no meio acadêmico. Porque, para os liberais, a crise não poderia durar tanto tempo quanto durou. Assim, a intensidade, a duração da crise, ela surpreende alguns dos economistas liberais da época, porque eles diziam que se os salários caíssem muito, os trabalhadores acabariam sendo contratados. A questão é que, mesmo com os salários baixos, as empresas não estavam dispostas a contratar. E aí Keynes destaca o papel das expectativas, em que ele diz o seguinte, que aquilo que as pessoas esperam que vai acontecer no futuro tem um grande impacto sobre as ações no presente. Então, se as pessoas estavam inseguras em relação ao futuro, as pessoas não comprariam. Se as pessoas não compram, as empresas não vendem. Se as empresas não vendem, elas não contratam. Se elas não contratam, a renda das pessoas não aumenta. E então você fica patinando nessa situação que impede a recuperação da economia. Então, mesmo que se tivesse gente disposta a trabalhar aí por uma fração mínima do que era o seu salário, as empresas não estariam dispostas a contratar mais. Ou seja, aí ele rebate um dos principais argumentos do liberalismo, de que, para os liberais, o desemprego no longo prazo ele seria involuntário. E aí o Keynes ele argumenta de que não, que haveria uma situação em que a expectativa com relação ao futuro da economia seria tão ruim que as empresas não contratariam, as pessoas não consumiriam, e aí essa recessão duraria durante muito tempo. Ok? E aí você tem, de novo, uma relação da política com a economia. Porque Keynes negava esse equilíbrio automático que o liberalismo disse, ou afirmava que havia, e ele dizia o seguinte, que havia uma função fundamental por parte do governo. Sempre que houvesse uma situação de desemprego involuntário, ou seja, sempre que a situação econômica estivesse em recessão e a expectativa dos agentes com relação ao futuro estivesse ruim, o governo deveria intervir. Porque, para Keynes, o motor do crescimento econômico é o consumo, ok? E aí, para Keynes, o governo deveria, então, promover ações de geração de empregos, mesmo que ele, o governo, tivesse que realizar essas ações e contratar pessoas. E aí, em 1932, ocorrem eleições nos Estados Unidos. E o candidato Roosevelt, ele propõe o que ele chama de New Deal, que seria um novo acerto, um novo pacto, em que o governo, se ele fosse eleito, a promessa dele é que o governo investiria pesadamente na economia e na recuperação da atividade econômica. Ele é eleito, e aí monta uma equipe de técnicos e de economistas muito alinhados com a ideia de Keynes, e aí eles começam a ter um grande volume de empréstimo aos bancos. Essa é uma medida que até hoje, infelizmente, é muito mal entendida, né?
porque os bancos precisam ter recursos para emprestar para as pessoas. Então, pode parecer que é algo ruim do governo a liberação de empréstimos aos bancos, mas isso é fundamental para que a economia funcione. E aí, pela primeira vez, os Estados Unidos passam a ter um sistema de seguridade social, e aí você tem, junto com isso, o seguro-desemprego. Há um forte estímulo à produção agrícola, então, com criação aí de institutos de pesquisa, de apoio a universidades para que desenvolvam institutos de pesquisa, ok? E aí isso é associado também a uma grande quantidade de obras públicas. Então, o governo entra pesadamente investindo na economia, ok? E aí, estimativas econômicas, tá? Estabelecem que em 42 a economia norte-americana já tinha retornado aos patamares de 1929, ou seja, aí, ao longo de 13 anos, os Estados Unidos se recuperam. E aí ocorre algo extremamente marcante na história mundial, que é a Segunda Grande Guerra. E aí, apesar de ser uma guerra que se expande mais, ela vai para a África, vai para o Oriente, ok? Mas o foco maior e a destruição maior ocorre de novo na Europa. E, de novo, os Estados Unidos acabam participando da guerra, mas, assim, ainda que eles perdem vidas, a destruição em termos de infraestrutura nos Estados Unidos é mínima, ok? Isso é importante para a gente entender o que vai acontecer depois. Porque eu quero destacar uma coisa. O indivíduo que foi para a Segunda Guerra Mundial, ele normalmente era um sujeito do sexo masculino e, basicamente, no auge da sua capacidade produtiva. Então, o que eu quero dizer? Para a guerra não vão velhos, nem vão crianças, foram jovens e adultos. E os Estados Unidos, eles fazem um grande esforço para produzir, ou para manter aquilo que a gente chama da indústria da guerra. Produção de armas, produção aí você vai pensar em canhões, e navios, e fábrica. Na realidade, todo o setor industrial americano é direcionado para produzir e para sustentar as tropas. E aí, quem, então, que passa aí para as fábricas? Tá? Você tem as mulheres. Pela primeira vez na história, você tem uma participação efetiva e majoritária das mulheres nas fábricas, ok? E isso muda a configuração econômica dos Estados Unidos. Porque quando a guerra acaba, né, a estrutura familiar norte-americana muda, porque essas mulheres, elas então não aceitam mais, boa parte delas, voltar para casa e ter o marido como único trabalhador no lar. Então, elas também passam a trabalhar. E aí você tem algo muito interessante. Você passa vários anos com uma ausência de boa parte da população masculina nos Estados Unidos, um esforço de guerra, uma redução da atividade econômica, e quando esses homens voltam, há nos Estados Unidos o chamado baby boom, ou seja, o povo volta e aí dana a fazer menino. Então, isso é tão intenso o nascimento de bebês que isso marca um processo e marca uma geração. Então, houve toda uma geração
da turma aí nascida final dos anos 40 e meados aí dos anos 50, os baby boomers. E aí você passa a ter agora homens e mulheres trabalhando. Um país que não tinha sido afetado na sua infraestrutura depois da guerra. E uma série de processos que fazem com que haja um forte crescimento norte-americano. Isso tudo ainda associado às ideias de Keynes, ok? E aí os Estados Unidos e o mundo aprendem uma lição no final da Primeira Guerra, que ao final da Primeira Guerra, a Alemanha foi derrotada e impuseram para a Alemanha o pagamento de indenizações de guerra e mais um monte de coisas que destruíram a economia alemã, geram enorme inflação na Alemanha, a gente vai falar sobre isso mais à frente, e gera uma convulsão social na Alemanha que facilita a ascensão de Hitler ao poder. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e outros países da Europa também entendem que a melhor forma de você evitar uma guerra é você estabelecer relações comerciais de parceria, ok? Então, a partir daí, você tem um novo modelo de atuação em relação das potências vencedoras na guerra em relação aos países perdedores. Estamos excetuando aí como o comunismo agiu, mas em toda a Europa houve aí um enorme investimento chamado Plano Marshall, de que houve um grande investimento na recuperação da capacidade produtiva da Europa e a criação também do chamado welfare state, ok? Que seria o estado de bem-estar social. Ou seja, foi meio que foi na realidade um pacto que aconteceu em muitos países na Europa. Então você olha isso na Alemanha e na Inglaterra também, em outros países onde você tem um aumento da presença do Estado, tá? E um aumento na arrecadação, ok? E um aumento no volume de impostos, melhor dizendo, e o Estado se comprometendo a assegurar para os cidadãos um conjunto de serviços, então aí basicamente saúde e educação, e que deu origem a muitas das sociais-democracias europeias, ou seja, é um modelo que não é uma participação tão reduzida assim do Estado na economia, mas que você tem liberdade econômica, você tem aí muitas empresas privadas, mas você tem uma participação maior do Estado, que é a social-democracia, ok? E aí, a maioria das pessoas, ao olhar para trás, e ao olhar para os Estados Unidos, e ao olhar para a Europa, via a influência de Keynes como o Estado sendo o provedor ou o principal motor da economia. Então, isso fez com que o keynesianismo fosse amplamente implantado em muitos estados, ok? Em muitos estados, aí, em muitos países, melhor dizendo, você tem um aumento do tamanho do Estado nessas operações, ok? Então, o problema é que o Keynes defendia que houvesse uma atuação mais intensa do Estado em períodos de crise. Então, para ele, quando a economia estivesse funcionando bem, quando tudo estivesse
nos períodos que não fossem crises, o Estado deveria reduzir a sua atuação, deveria diminuir os seus gastos, e, na realidade, ele deveria se preparar para momentos de crise. A questão é que, em muitos países, o Brasil é uma marca disso, o Estado cresceu, e cresceu gastando muito, arrecadando e gastando muito, gerando muitos desequilíbrios fiscais. Pois bem, essa situação toda vai causar uma mudança, uma virada, que eu chamo aí de virada da maré, que ocorre aí em meados dos anos 70, ok? Onde uma série de economias no mundo entram em crise e as medidas keynesianas implantadas por esses países, ou seja, volta a aumentar o tamanho do Estado, volta a aumentar o gasto público, essa coisa toda, não surtem efeitos, ok? E aí, os anos 80, eles caracterizaram o retorno do liberalismo, agora com o nome mais utilizado é o neoliberalismo, ou seja, você tem uma releitura das ideias de Adam Smith e alguns economistas de destaque, como o Milton Friedman, que foi prêmio Nobel de Economia, e outros que a gente vai falar na frente. Tá? E aí você tem dois países que se destacam nisso. O primeiro foi a Inglaterra, tá? Onde Margaret Thatcher foi eleita primeira-ministra, olha ela aí, entre 79 e 1990, ou seja, todos os anos 80, a Inglaterra esteve com uma primeira-ministra com uma abordagem liberal da economia. Então, ela efetuou diversas privatizações, enfrentou muitas greves e muitas das empresas estatais inglesas foram privatizadas no período. E nos Estados Unidos, Ronald Reagan, tá? Do Partido Republicano, que é basicamente um partido que segue as ideias liberais, que foi presidente entre 81 e 89. Então, aí você tem dois países dos mais importantes do mundo nos anos 80, abraçando o liberalismo, neoliberalismo econômico. Mas quais seriam, então, os principais conceitos do neoliberalismo econômico? Isso foi resumido em um conjunto de reuniões que se denominou... eu tinha esquecido, está aí o Reagan, ok? Presidente americano entre 81 e 89. Isso foi resumido no Consenso de Washington, uma série de reuniões que ocorreram aí e que depois estabeleceram um documento com 10 pontos básicos. O primeiro é que os países têm que ter disciplina fiscal. E aí a gente vai pensar que isso se aplica a pessoas, se aplica a países, se aplica a empresas. Você não pode gastar mais do que você ganha. Você tem que equilibrar as suas contas, as suas receitas e as suas despesas, ok? Para isso, você tem que atuar na redução dos gastos públicos. Então, o Estado tem que saber onde que ele vai gastar. Para isso, sugere-se que haja, em primeiro lugar, uma reforma fiscal e tributária. Ou seja, já aí a gente hoje está falando de reforma fiscal, tá? De mudança aí dos nossos tributos, de reforma tributária. Isso é algo que já se falava no Consenso de Washington lá em meados dos anos 80, ok? De tributos mais simples e tributos mais inteligente, diminuir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre a posse e sobre a renda. Junto com isso, a abertura comercial e econômica, ou seja, o conceito de que quanto mais comércio os países fazem entre si, maiores serão os benefícios para toda a população, e para isso tem que ser necessário uma taxa de câmbio livre,
que vai então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais à frente, mas que vai expressar o que o mercado entende que seja o real valor, o mercado aí no sentido de todos os agentes do mundo, qual que é o real valor dessa moeda, ok? A liberação do comércio exterior, ou seja, um país deve permitir a entrada de produtos estrangeiros e os outros países com os quais ele faz negócios, comércio internacional, devem fazer a mesma coisa. E, importante, a eliminação das restrições ao investimento estrangeiro. Mais à frente, a gente vai ver que várias dessas recomendações até hoje não foram cumpridas no Brasil. Então, a ideia de que o estrangeiro vem para dominar o seu país, para lhe explorar e qualquer coisa desse tipo, isso já ficou para trás. Hoje você já entende que é bom que o capital estrangeiro venha, porque ele traz tecnologia, ele gera empregos, ele aumenta a produtividade da mão de obra nacional. Um programa de privatização ou programas de privatização e desregulamentação, ou seja, reduzir o tamanho do Estado àquilo que é essencial. Então, eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem uma empresa estatal de produção de camisinhas, lá no Acre, se não me falha a memória. Então, quem quiser pesquisar pode ver e vai ver que, para surpresa de ninguém, é uma empresa deficitária. Okay? Então, a maioria das empresas públicas tem uma gestão ruim, tem resultados ruins, e isso faz com que seja dinheiro mal empregado. Ao mesmo tempo, se defende que haja uma desregulamentação, ou seja, que o Estado atue somente para estabelecer regulamentos naquilo que interessa. Então, se você for analisar, por exemplo, hoje, algumas questões sanitárias no Brasil, há leis que são, assim, verdadeiros absurdos e que limitam muito a burocracia no Brasil e em outros países é muito grande. Tudo isso impede o crescimento econômico. E a última medida do Consenso de Washington, que haja respeito à propriedade intelectual, ou seja, em que as patentes sejam respeitadas, em que aquilo que é produzido num país não seja copiado no outro, ok? Para que isso estimularia a pesquisa e a modernização tecnológica, ok? Bom, esse processo ele se tornou hegemônico em boa parte do mundo, né? Em meados aí dos anos 90, início dos anos 2000, você chamar um sujeito de neoliberal era quase um xingamento, ok? E só que a gente está vivendo agora, especificamente nesses dias, um momento em que os gastos públicos estão sendo aumentados e praticamente nenhum economista está se opondo a isso. Então, para terminar essa discussão entre Keynes e os Adam Smith, os liberais e neoliberais, eu quero trazer aqui o trecho de um artigo desse sujeito aqui, o Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central, esteve desde o início envolvido na criação do Plano Real, que a gente vai falar dele, um dos sujeitos mais respeitados no Brasil em termos de polêmica e de atuação no mercado e de defesa muito árdua do liberalismo econômico, tá? Ele escreve algumas coisas que vale a pena a gente pensar juntos. Então ele diz o seguinte, pesquei aqui algumas coisas de um artigo dele. As crises financeiras existem desde sempre e, invariavelmente,
são combatidas por intervenções salvadoras dos governos, que terminam fazendo o sistema mais robusto. Keynes foi um dos heróis na vitória sobre uma grande crise e estava muito longe de ser hostil ao que hoje se chama de neoliberalismo. Então, é comum que muitos dos hoje chamados defensores de Keynes critiquem profundamente o neoliberalismo. Mas a leitura do Gustavo Franco e de vários outros economistas vai no sentido inverso. E ele continua: para aqueles que acreditam em mercados e no capitalismo, o pragmatismo se chama Keynes. É dele que as pessoas falam quando é preciso inovar e produzir uma resposta criadora diante de uma urgência grave e inesperada. Então, na última crise que tivemos, antes dessa que a gente está passando, na crise de 2008, 2009 nos Estados Unidos, os Estados Unidos, o baluarte aí hoje do liberalismo econômico, e outros países também investiram pesadamente na economia. E ele conclui dizendo o seguinte, que fica-se com a impressão de que intervenções do Estado no domínio econômico, ele coloca isso entre aspas, no sentido de dizer que quando o Estado vai intervir na atividade econômica, tem mais chances de funcionar quando feitas por gente que acredita em mercados e que vê a intervenção como exceção, não como regra. Então, o que é que eu quero colocar aqui? Eu tenho acompanhado aí algumas postagens e gente que às vezes me pergunta coisas que eu coloco nas redes sociais, de que se a defesa da intervenção do Estado agora não seria uma negação dos princípios do liberalismo econômico. E que, na verdade, moçada, a boa ciência econômica hoje não se divide mais em escolas. Não tem mais hoje nos centros avançados de pesquisa econômica no mundo essa questão de escola. Na realidade, hoje a ciência econômica ela já tem um grande número de ferramentas matemáticas, estatísticas e situações onde você pode avaliar os efeitos das políticas em que simplesmente se sabe hoje, se procura cada vez se descobrir melhor, quais as ações e quais as políticas que funcionam e quais as que não funcionam. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer aqui que, em situações normais de mercado, é interessante que o governo se mantenha restrito a ações de garantir a liberdade econômica, de dar condições para que as pessoas tenham acesso à educação, por exemplo, que tenham um sistema de leis que funcionem, uma polícia que provê segurança, mas que deixe a atividade produtiva nas mãos da iniciativa privada. Só que crises na economia sempre existem. E aí, são cíclicas. Eu tenho dito isso para muita gente. Essa crise que a gente está vivendo agora, em 2020, não é a primeira e não deve ser a última crise que o capitalismo irá enfrentar. Ok? Pensando aí dentro da perspectiva histórica, a gente pode estar dizendo isso aí. Agora, quando você tem um Estado enxuto, um Estado que tem equilíbrio fiscal, um Estado que tenha superávit nas suas contas, ou seja, que tenha dinheiro em caixa, quando esse Estado precisar intervir, ele vai fazer isso de uma forma muito equilibrada. Quem tiver curiosidade aí pode acompanhar um pouquinho o que está acontecendo com a Alemanha, que nos últimos anos aí teve um belo de um equilíbrio fiscal, com superávit, com reserva em caixa, e que agora está podendo investir pesadamente aí para minimizar os efeitos das crises. E eu termino com uma frase que eu realmente não sei de quem que é, mas que expressa bem a abordagem econômica nessas situações.
Então, quando você está aí numa trincheira da guerra, dificilmente você vai ser ateu. E também, nas crises econômicas, os liberais eles costumam se converter em keynesianos. É lógico que a frase aí tem uma boa dose de ironia, mas no sentido de entender que as situações de crise requerem ações do Estado. E isso não quer dizer que o Estado deva ser motor da economia ao longo de todo o período econômico. Quando a economia está funcionando bem, o melhor é mesmo que o Estado se recolha. Ok? Nós vamos continuar falando de economia externa. Ok? Eu vou dar uma paradinha agora. Quem está acompanhando aí pelo Pitágoras, eu vou interromper esse vídeo e aí depois eu vou estar recomeçando, ok? Um abraço aí, até daqui a pouquinho.